Não perca a sua essência. Uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida é não se perder, ou melhor, não se sentir perdido dentro da sua própria mente e acabar esquecendo de quem você mesmo é. Mas acontece com todos. E se você se sente assim, hoje eu quero refletir com você sobre algo e eu espero que você se sinta melhor depois de ouvir essa mensagem. Melhor do que quando você clicou nela. É possível você se reconectar com a sua essência e com quem você é, ou ao menos quem você costumava ser, mas talvez hoje nem consiga mais. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal para você não perder nenhum dos vídeos que nós postamos diariamente. A vida muda constantemente, mas ainda temos uma essência dentro de nós que permanece a mesma. E isso é o que nos conforta naqueles momentos em que tudo parece virar de cabeça para baixo. Mas e quando a nossa essência parece se perder dentro da nossa própria cabeça? E nem mesmo olhando num espelho nós conseguimos nos reconhecer mais. É difícil demais lidar com as mudanças da vida quando nós não nos conhecemos mais. E pior, quando em meio a tudo isso ainda temos pessoas nos dizendo o quanto estamos diferentes, e não de uma forma boa. Geralmente dizem isso para nós numa tentativa de nos ajudar, mas esse tipo de pensamento consegue piorar tudo e nos deixar ainda mais desconectados de nós mesmos. O que nós precisamos entender é que talvez não estejamos perdidos e não sabemos quem somos, mas sim que estamos passando por algo que nem nunca imaginávamos passar e só não sabemos lidar muito bem com aquela situação. Talvez você não tenha perdido a sua essência por completo. Você apenas não se enxergava na situação que se encontra hoje e não sabe muito bem onde pisar e nem o que dizer às vezes. Sua essência ainda está aí. E se você fizer um esforço nesse momento, você consegue voltar lá na sua infância, quando tudo parecia possível, quando até a chuva virava motivo de brincadeira para você e o mundo parecia ter mais vida e mais cor. Essa criança feliz, despreocupada, cheia de sonhos e com uma imaginação capaz de tornar qualquer dia ruim ou entediante em um dia animado e feliz. Essa criança só tem mais idade hoje, mas ainda é a mesma. Ainda é você. Você só tem mais algumas rugas, mais algumas perdas, mais algumas memórias e outras experiências, mas você ainda é você. Em um mundo onde todos parecem querer nos apontar somente aonde precisamos de mudança, é preciso saber enxergar em nós aquilo que faz parte da nossa essência, aquilo que nos diz respeito. Cada um tem a sua essência e nós precisamos aprender a enxergar a nossa, para que nos dias de desespero, nos dias em que precisamos nos adaptar rápido às mudanças, eu e você possamos olhar para dentro e pensar: tudo parece incerto, mas eu ainda posso contar comigo mesmo, pois eu ainda estou aqui. Mesmo depois de tanta dificuldade, mesmo depois de tantos dias maus, a vida muda o tempo todo e nós também mudamos, é claro, mas temos uma essência, temos uma personalidade e essa pode melhorar sempre, porém sempre será única, sempre será sua.
que nos dias mais difíceis você consiga se lembrar de todas as coisas que te tornam quem você é, para que você entenda que entre os altos e baixos da vida, a sua essência ainda está viva e você ainda está aqui. E se eu te contasse que existe um segredo para você ter uma vida mais feliz? E eu não estou falando de uma fórmula mágica, mas sim de uma nova mentalidade que você pode colocar em prática para conseguir viver mais feliz. Eu quero começar dizendo que para ser mais feliz, você precisa entender o que o amor verdadeiramente significa, que é trabalho. O amor não é só aquela sensação boa que temos quando estamos com as pessoas que amamos, ou aquela saudade constante que temos ao lembrarmos de uma época boa da nossa vida. Esse tipo de coisas deriva do amor. Só que o amor tem mais a ver com atitudes e prática do que com sensações. O esforço diário de nos mantermos de pé por nós mesmos e pelas pessoas que amamos, e também por aquelas pessoas que nós ainda nem conhecemos, mas que ao cruzar o nosso caminho, queremos acrescentar algo na vida delas e não machucá-las mais ainda do que elas já devem ter sido machucadas na vida. Essa constante consciência, essa responsabilidade e essa vontade de tornar essa sensação boa em algo prático, palpável e muitas vezes útil, isso é o verdadeiro significado do amor. Se você quer viver mais feliz, transforme os momentos repentinos, onde essa sensação nos invade de repente, essa sensação que nós chamamos de amor, transforme isso em atos de cuidado consigo mesmo, com sua própria mente, e isso automaticamente fará com que você se torne luz e se torne uma referência de cuidado e de amor para aqueles que te conhecem e para todos aqueles que um dia irão te conhecer. Quando ouvimos essas palavras, somos tentados a concluir que as coisas são bem simples e que nós é que complicamos tudo. Mas não é bem assim. Não é como se fosse fácil colocar isso em prática, pois, como eu disse, amor é trabalho, ou seja, amar dá trabalho. Não se trata somente de descobrir o que precisamos fazer, mas também de entendermos que, mesmo com todo o trabalho, com todo o esforço envolvidos, amar vale a pena e praticar o amor também. A sua felicidade começa em você, mas não termina em você, pois a alegria tem uma capacidade enorme de contagiar as pessoas à nossa volta. E atos de alegria podem transformar toda uma realidade, pois muda o olhar daqueles que estão praticando. Por isso, se você estiver se sentindo cansado e sem conseguir encontrar um motivo para recomeçar, para dar o seu melhor e tentar fazer algo certo dessa vez, pense que todo autocuidado e todo amor que você colocar em prática consigo mesmo vai contagiar todos à sua volta. E como é bom vermos as pessoas felizes, não é mesmo? Você já teve uma crise de riso só por ter visto alguém dar uma risada? E talvez você nem soubesse o motivo pelo qual a pessoa estava rindo? A alegria é assim. O amor é assim. Eles são contagiantes. Quando a gente vê isso em alguém, isso nos atinge de uma forma inexplicável e nos transforma por completo. Que ao olharem para você, as pessoas possam enxergar um amor sendo praticado, uma alegria sendo desenvolvida
e uma vontade de viver ao máximo todo o esforço que envolve o ato de amar. Desapegue-se dos rótulos. Nós somos fruto da nossa criação, somos o resultado do nosso ciclo de pessoas, mas também somos fruto daquilo que ouvimos a nosso respeito ao longo da nossa vida. Estamos cheios de rótulos e às vezes nós nem percebemos o quanto eles nos moldam e atrapalham a nossa vida. O período escolar, mesmo com todas aquelas memórias boas que foram criadas e toda aquela nostalgia que sentimos quando nos lembramos desses dias, também trouxe para a nossa personalidade muitos gatilhos, pois é logo nesse período que começamos a receber rótulos sobre a nossa aparência, sobre o nosso jeito, sobre a nossa capacidade. E infelizmente, esses rótulos nos perseguem ao longo da nossa vida. E muitas vezes nos fazem acreditar que nós não podemos mudar e que devemos permanecer os mesmos para sempre. Talvez, ao longo desse período, você ouviu que era feio, e talvez você tenha ouvido isso de uma pessoa que todos na escola consideravam bonito ou bonita. Ou talvez você ouviu da pessoa mais descolada da sala, aquela que tinha a maior desenvoltura social, e você ouviu dessa pessoa que havia algo de errado com o seu jeito de ser, que você era chato e desinteressante, ou até chegou a ouvir que você não era inteligente e que não chegaria a lugar nenhum. E isso pode ter vindo da boca de um professor, por exemplo, o que causou um impacto negativo gigantesco na sua mente. Se você se olhar no espelho hoje e ainda perceber que carrega esse rótulo de ser alguém feio, tente se tratar com mais carinho e não se negue aos cuidados que você sabe que farão bem para a sua autoestima. Faça um exercício diário, mesmo que seja por 15 minutos apenas, ou faça uma caminhada. Procure um salão onde você goste de um serviço fornecido por eles e dê uma repaginada no seu visual. Invista na sua beleza, não para que os outros te achem bonito, mas para que você se sinta bem na sua própria pele e consiga gradualmente se desapegar desse rótulo de ser uma pessoa feia. Pois acredite, quando nós trabalhamos o exterior, visando uma melhoria do nosso interior, automaticamente nós nos tornamos pessoas mais bonitas, pois a beleza interna influencia 100% na beleza externa. Tanto que você conhece pessoas que estão enquadradas no padrão de beleza da sociedade, mas que se abrirem a boca se tornam muito estranhas, pois o interior delas é muito feio. O padrão de beleza que foi imposto pela sociedade não deve te definir. E o que torna alguém bonito ou não é, de fato, a pessoa estar se sentindo bem consigo mesma. Você se sente desinteressante e chato? Existem algumas coisas nas quais você pode refletir para tentar reverter esse pensamento. Por exemplo, você só costuma ser alguém que reclama de tudo o tempo todo e que nunca tem algo bom para dizer, ou nem sequer um assunto aleatório, mas que não envolva uma chateação ou uma crítica? Comece a pensar nisso e tente mudar um pouco o assunto recorrente nas suas conversas. Evite falar mal dos outros o tempo todo e comece a alimentar outras ideias na sua mente, ideias mais saudáveis,
mais dinâmicas, para que quando você abrir a boca, o que sair de você seja um bom conteúdo, um conteúdo que agrega, ou algo que simplesmente deixará qualquer conversa mais simples e mais leve. Não significa que você precisa se anular, ou virar alguém que, de tão positivo, parece até estar dopado por algum remédio. Não é isso. Mas significa que a negatividade, a fofoca, a murmuração e a reclamação não devem ser os assuntos que mais saem da sua boca. Pois eu sei que não dá para ser positivo e alegre o tempo inteiro, mas também não precisa ser tão negativo e cruel em todas as conversas, não é mesmo? E por último, se ao longo da sua vida te fizeram se sentir burro por não ser o melhor aluno na aula de matemática, ou por você não ter sido aquele aluno que conseguia falar com desenvoltura, que conseguia se destacar naqueles trabalhos que eram apresentados diante de toda a classe, não se julgue mais por isso. Inteligência não é a quantidade de informações que você armazena dentro do seu cérebro, como se quanto mais coisas eu consigo decorar, mais inteligente eu sou. Inteligência é a capacidade de colocar em prática o que eu tenho em mente. Seja uma habilidade artística, uma habilidade motora, como o artesanato ou a carpintaria, ou a habilidade de desenvolver textos, poemas e etc. Inteligência não é ter tudo guardado e decorado dentro do cérebro, mas é fazer algo útil com aquilo que temos dentro de nós. Seja muito ou seja pouco, pois não existe ninguém mais ou menos inteligente. E sim, existem inteligências diferentes, e existem diferentes formas de desenvolvê-las e colocá-las em prática. Muita gente sabe uma porção de coisas que você não sabe. Isso é um fato. Mas veja, você faz algumas coisas de forma tão natural, sem se dar conta de que outra pessoa no seu lugar ficaria perdida e nem saberia por onde começar. Lembre-se de tudo isso quando estiver se sentindo perdido no meio de tantos rótulos que tentaram impor a você ao longo da vida. Você vai muito além daquilo que pensam sobre você. E você consegue fazer muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam a seu respeito. Todo mundo busca por aceitação e por compreensão. E não tem problema nenhum nisso. Mas o problema real está em procurar por isso nos lugares errados. E às vezes até mesmo com pessoas erradas. Eu acho que todos já passaram por algum momento da sua vida onde a aprovação de uma determinada pessoa parecia ser a coisa mais importante de todas. Seja do nosso cônjuge, dos nossos pais, de algum amigo, ou até mesmo de um patrão ou patroa que você teve. O fato é que eu e você já buscamos por uma validação pessoal, em alguma coisa externa ou em alguém. Mas a verdade é que nem mesmo quando recebemos essa validação, sentimos como se fosse o suficiente. E por isso estamos sempre buscando mais e mais afirmação, por meio do que os outros pensam a nosso respeito. Todos nós queremos encontrar aquela pessoa que nos compreende por completo, que nos ama mesmo com os nossos defeitos e que dá total atenção aos nossos dilemas e às nossas ideias. Estamos sempre à procura do grande amor da nossa vida. E eu nem falo isso de uma forma romântica. Nós queremos achar aquela pessoa que nos faz sentir que somos importantes.
A frustração acontece quando percebemos que essa pessoa ideal não existe. Mas e se nós nos tornássemos esse alguém que tanto procuramos e começássemos a nos aceitar mais, nos entender mais e validar mais as nossas ideias? Muitas vezes esperamos coisas das pessoas que nós mesmos não conseguimos nos dar. E se formos honestos, também não tratamos a todos com a compreensão e com a aceitação que tanto buscamos. E na maior parte do tempo, gastamos toda a nossa energia para expressar qualquer desagrado ou desconforto que alguém causa, fazendo com que a pessoa preste atenção apenas nos seus defeitos. Ou seja, essa busca por alguém que nos entenda perfeitamente não passa de uma idealização hipócrita e cria essa ideia de que ninguém nos entende, quando na verdade nem nós mesmos nos entendemos e também não entendemos os outros. Precisamos aprender a nos dar aquilo que tanto queremos receber das pessoas, pois dessa forma teremos em nós aquilo que os outros também buscam. Pois se entendermos melhor a nós mesmos, se nos darmos atenção e compreensão, transbordaremos tudo isso. E todos que tiverem algum tipo de contato com a gente, irão se sentir da forma como sempre buscamos nos sentir. Ser o maior amor da sua vida não significa se amar acima de tudo e de todos. E nem muito menos é sobre um discurso narcisista e vazio. Ser o seu próprio grande amor significa ser o seu maior aliado, ser quem mais te entende e quem mais te incentiva. Se nós tivermos dentro de nós essa compreensão, nós vamos conseguir lidar melhor com as pessoas e vamos fazer com que elas se sintam importantes e compreendidas. Você conhece alguém que te inspira? Alguém que te passa confiança e verdade? Pois então, você pode se tornar alguém assim e não precisará mais da aprovação dos outros, pois, independente de qualquer coisa, você se apoiará e você se compreenderá melhor do que ninguém. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.